Você sabia que um dos maiores sucessos da música pop, que marcou toda uma geração, alcançou um feito verdadeiramente inacreditável? Madonna, a rainha do pop, conquistou nada menos do que 1 bilhão de visualizações com a icônica La Isla Bonita, um dos maiores clássicos de sua carreira e uma das músicas mais amadas de todos os tempos. La Isla Bonita, lançada em 1987 como parte do álbum True Blue, é muito mais do que uma simples canção. Ela é um verdadeiro fenômeno cultural que atravessou décadas e continua a impactar milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas aqui vai uma pergunta que vai fazer você pensar. Como uma música lançada nos anos 80, em uma era onde a internet, o YouTube e o streaming ainda não existiam, consegue alcançar a marca impressionante de 1 bilhão de visualizações em pleno século XXI? O que fez La Isla Bonita se tornar um fenômeno global, mesmo após mais de 30 anos do seu lançamento? E mais importante, o que Madonna fez, tanto em termos musicais quanto estratégicos, para garantir que essa música não fosse apenas um sucesso temporário, mas algo que continuaria reverberando através do tempo, conquistando novas gerações e mantendo-se atual? Prepare-se para desvendar os segredos por trás desse sucesso estrondoso e como a estratégia brilhante de Madonna fez de La Isla Bonita não apenas uma música de sucesso, mas um marco na história da música pop. O que você vai descobrir aqui vai mudar a forma como você enxerga não só a carreira de Madonna, mas a própria essência do que é necessário para criar um verdadeiro fenômeno musical capaz de atravessar as barreiras do tempo e da tecnologia. Primeiro, precisamos entender o contexto da época. Nos anos 80, a indústria musical era dominada por videoclipes de alto orçamento, cores vibrantes, performances de tirar o fôlego e, claro, artistas carismáticos que sabiam como se conectar com o público. Madonna foi uma das pioneiras em entender a importância da imagem e da performance, e em como essas duas coisas poderiam ser usadas para construir uma marca pessoal que fosse muito além da música. Ela sabia que seu poder estava em se reinventar constantemente, em estar à frente do seu tempo, algo que a tornaria única e irresistível para o público. Agora, pensemos em La Isla Bonita. A música é envolvente e tem uma mistura irresistível de ritmos latinos, mas a verdadeira mágica está na forma como Madonna se apropria dessa influência cultural e a transforma em algo universal. Ao invés de simplesmente adotar um estilo latino, ela o transformou em uma obra que tinha apelo para um público global, sem perder a autenticidade. A canção traz uma narrativa que transporta o ouvinte para um lugar exótico e sonhador, e a combinação dessa atmosfera com a estética visual do videoclipe resultou em algo inesquecível. Ela não apenas cantou sobre a beleza das ilhas, mas fez com que o público visse, sentisse e vivesse aquilo de forma tão vívida quanto ela mesma. E não podemos esquecer da estratégia da própria Madonna, que sabia como usar a mídia e a cultura popular para se posicionar como uma figura atemporal. Ela não era apenas uma cantora, mas uma mulher à frente de seu tempo, uma artista capaz de ditar tendências e criar conteúdos que ultrapassavam fronteiras. O videoclipe de La Isla Bonita não foi apenas mais um clipe na carreira de Madonna. Ele foi uma verdadeira obra de arte visual, com imagens exóticas, danças hipnotizantes e uma direção de arte impecável. A estética, a sensualidade e a narrativa visual do clipe ajudaram a impulsionar a música de uma maneira que até hoje atrai novos espectadores. Mas e quanto ao fator digital? Como uma música lançada nos anos 80 pode ter alcançado 1 bilhão de visualizações no YouTube? A resposta está na longevidade da canção. A música de Madonna sempre teve uma relação única com o público, com um apelo que transcende gerações.
Sua capacidade de criar uma conexão emocional com os fãs ajudou La Isla Bonita a atravessar barreiras de tempo, alcançando não apenas as gerações que a conheceram no lançamento, mas também as gerações mais jovens, que cresceram com as músicas de Madonna como referência cultural. Quando o YouTube surgiu e a era do streaming tomou conta, a nostalgia foi uma grande aliada para as músicas clássicas. E no caso de Madonna, sua música nunca saiu de cena, mas foi renovada a cada novo público que chegava. Além disso, a própria Madonna tem uma base de fãs extremamente leal e engajada, que ajudou a manter a popularidade de La Isla Bonita viva ao longo dos anos. Não importa quantos anos se passem, seus fãs continuam compartilhando e celebrando sua música. No caso de La Isla Bonita, o clipe se tornou um ícone visual que pode ser revisto e reavaliado por novas gerações que se encantam não só com a música, mas com todo o contexto e impacto cultural que ela representa. E é isso que faz de La Isla Bonita mais do que apenas uma música de sucesso. É uma estratégia de longo prazo, onde cada elemento, desde a melodia até a imagem passando pela conexão emocional, foi cuidadosamente planejado para garantir que essa música continuasse sendo relevante por décadas. Madonna não apenas criou uma canção memorável, ela criou uma obra-prima cultural que permanece viva e pulsante até hoje. Portanto, o feito de alcançar 1 bilhão de visualizações no YouTube é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro segredo do sucesso de La Isla Bonita está na forma como Madonna construiu sua carreira, se reinventando constantemente, adaptando-se às mudanças da indústria e mantendo sua música relevante em um mundo que muda rapidamente. Ela não apenas criou uma música que tocou o coração das pessoas, ela criou uma marca, uma história e uma visão artística que a tornaram eterna. E se você está pensando em como aplicar essas estratégias em sua própria carreira ou até mesmo em seus projetos criativos, agora é o momento de entender que La Isla Bonita é mais do que uma música de sucesso. É uma lição viva sobre como se conectar com seu público de maneira emocional, autêntica e atemporal. Lançada em 1987, La Isla Bonita não foi apenas mais uma música no vasto repertório de Madonna. Ela se tornou um marco cultural, uma obra-prima que transcendeu gerações e continentes, cativando públicos de diversas idades e culturas. Mas o mais impressionante é que mesmo mais de 30 anos após o lançamento, La Isla Bonita não perdeu sua força e em 2020 alcançou a impressionante marca de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Isso é algo raro até mesmo para os maiores artistas contemporâneos, que muitas vezes têm acesso a ferramentas e plataformas digitais de maneira imediata, mas que não conseguem atingir o mesmo nível de impacto. Então, o que Madonna fez de diferente? Como ela conseguiu manter sua relevância por tanto tempo, enquanto muitas músicas e artistas se tornam esquecidos com o passar dos anos? Vamos analisar a fórmula secreta que transformou La Isla Bonita não apenas em uma música de sucesso, mas em um verdadeiro fenômeno cultural que continua a tocar os corações de milhões até hoje. Para entender o sucesso duradouro de La Isla Bonita, precisamos descomplicar os elementos-chave que tornaram essa música única, envolvente e inesquecível. Não é só a melodia encantadora ou os ritmos latinos que ela traz, mas a combinação de fatores culturais, estratégicos e visuais que juntos fizeram da música uma peça de legado. Primeiro, a própria escolha de La Isla Bonita como single é algo que já revela muito sobre o gênio estratégico de Madonna. A música não apenas misturava influências da música latina com a pegada pop que a tornou famosa, mas também era algo completamente novo e inovador para a época. A forma como Madonna utilizou ritmos exóticos e os fundiu com sua própria identidade musical criou uma experiência sonora única,
que se conectava com a busca por diversidade e novidade no mercado musical global. Na época do seu lançamento, o mercado estava saturado de músicas pop tradicionais e mais comerciais. E La Isla Bonita se destacou pela sua sonoridade ousada e diferente, fazendo com que ela se mantivesse fresca e relevante ao longo dos anos. Mas a música não é apenas uma mistura de influências latinas com pop. Ela carrega uma história. La Isla Bonita não é apenas uma canção de amor, mas uma verdadeira narrativa que transporta o ouvinte para um lugar exótico e misterioso, criando uma atmosfera única e onírica. Isso é o que faz a música ser tão atemporal. Ela não é só sobre o som, mas sobre as sensações que desperta. A música fala de um lugar que é, ao mesmo tempo, nostálgico e encantador, levando o ouvinte a uma ilha paradisíaca, onde a beleza e o mistério se entrelaçam de maneira única. Essa sensação de escapismo, de desejo por algo inalcançável, fez com que La Isla Bonita se tornasse uma canção que não apenas se ouve, mas se sente. Agora, quando falamos sobre como Madonna manteve sua relevância ao longo dos anos, a resposta está na sua habilidade de se reinventar e se conectar com seu público de maneiras novas e empáticas. La Isla Bonita não foi apenas uma música, foi também um reflexo da mudança cultural que estava acontecendo no mundo naquela época. Madonna sempre foi uma visionária, e ela percebeu que o mundo estava começando a se tornar mais globalizado, mais conectado, com uma crescente apreciação por influências culturais de diferentes partes do mundo. Ao incorporar elementos da cultura latina de forma autêntica, ela não só atraiu um público diverso, mas também se colocou como uma artista capaz de entender as transformações culturais e usá-las a seu favor. Isso fez com que La Isla Bonita se tornasse mais do que apenas uma música de uma artista pop. Ela se tornou uma ponte entre culturas, criando uma conexão emocional profunda com pessoas de diferentes origens. Além disso, a imagem visual da música e seu videoclipe foram essenciais para o sucesso duradouro. O clipe de La Isla Bonita é um dos mais icônicos da carreira de Madonna. Com sua direção de arte envolvente e suas imagens vibrantes, o clipe não só capturou a essência da música, mas também se tornou um marco visual para a cultura pop. Madonna, com sua presença de palco única, vestindo roupas coloridas e exibindo um estilo sensual e exótico, criou uma identidade visual que permaneceu inconfundível e se tornou parte da narrativa da música. A combinação entre a música e as imagens evocativas do clipe se tornou algo mais do que apenas uma performance. Se tornou uma obra de arte visual que ajudou a consolidar o impacto de La Isla Bonita no imaginário coletivo. E é aqui que entra o fator-chave que manteve La Isla Bonita relevante ao longo dos anos: a nostalgia e o apelo intergeracional. Quando o clipe foi lançado, ele se conectou profundamente com a geração que estava vivenciando aquela época. E ao longo dos anos, quando o vídeo se tornou acessível nas plataformas de streaming como o YouTube, ele encontrou um novo público, jovens que não vivenciaram a era de La Isla Bonita, mas que se apaixonaram pela música e seu clipe de forma quase imediata. Essa geração passou a consumir o conteúdo em massa, criando uma nova onda de popularidade para a canção, o que contribuiu para que ela atingisse a marca de 1 bilhão de views. Mas, para além de sua popularidade digital, La Isla Bonita também encontrou um lugar eterno no coração da cultura pop. Sua mensagem universal, suas melodias inesquecíveis e sua conexão emocional com os ouvintes são os fatores fundamentais que garantiram sua longevidade. Não importa quantos anos se passem ou quantas novas tendências surgem, La Isla Bonita continua sendo uma música que toca a alma e faz as pessoas dançarem e sonharem com aquela ilha mágica. Por fim, a fórmula secreta por trás do sucesso de La Isla Bonita pode ser resumida em um conjunto de fatores.
uma mistura única de ritmos globais, uma narrativa emocionalmente envolvente, uma imagem visual forte e a capacidade de criar uma conexão intergeracional. Madonna, mais uma vez, provou ser uma mestre em criar música que não apenas conquista as paradas, mas que se transforma em um legado cultural, permanecendo relevante e poderosa por mais de 3 décadas. Ela não apenas fez música, ela criou um fenômeno. E enquanto La Isla Bonita continua a encantar e a inspirar novos fãs ao redor do mundo, fica claro que a rainha do pop sabe como criar um impacto que dura para sempre. Primeiro, a escolha de La Isla Bonita como single foi um movimento estratégico brilhante. Não se tratava apenas de uma melodia envolvente, mas de uma canção que trazia uma vibe única, um toque de exotismo. Madonna não estava apenas fazendo mais uma música pop. Ela estava misturando ritmos latinos com o estilo inconfundível que a tornava uma artista completamente única. O que ela fez foi criar algo que tocava a alma, algo que transcendia fronteiras e falava a todos, não importa onde estivessem ou de onde vinham. Ela pegou influências globais e as transformou em uma peça de arte que, por sua vez, se conectou profundamente com uma audiência diversificada. Madonna conseguiu trazer para o palco o que poucos poderiam: a fusão da cultura pop com influências globais, criando algo atemporal. E como não falar sobre a imagem de Madonna nessa época? Ela não era apenas uma cantora, era uma verdadeira iconoclasta. Ela se tornou um ícone de moda, de sensualidade e, claro, de inovação. Madonna sabia que a música não se fazia apenas de notas e letras. Ela precisava se conectar com os tempos, com as tendências culturais do momento. E foi exatamente isso que ela fez. Cada aspecto de seu visual, de suas performances e até de sua presença em cena era uma reinvenção constante, mantendo seu estilo e sua música sempre frescos, modernos e alinhados com a evolução da sociedade. Ela sabia exatamente como se reinventar, sempre mantendo sua autenticidade e, mais importante, como conectar suas músicas com as mudanças culturais ao seu redor. Esse foi um dos fatores principais que a tornou uma artista atemporal, alguém que transcende o momento e continua a ser relevante décadas depois. Mas a grande questão que se coloca aqui é: como ela fez tudo isso com tanto impacto, mantendo sua música relevante ao longo de tantas décadas? A resposta é simples, mas poderosa. Ela sabia exatamente como criar uma conexão emocional com seu público. Enquanto muitos artistas estão focados apenas em hits rápidos ou modismos passageiros, Madonna foi capaz de criar algo que tocava as pessoas de uma maneira profunda. Ela não apenas entregou uma música, mas uma experiência, uma sensação, uma história que fazia os ouvintes se sentirem parte de algo maior. E La Isla Bonita não é apenas uma música, é uma história que atravessa gerações. Essa conexão emocional, essa habilidade de se comunicar de forma verdadeira com seu público, é o que faz com que a música continue viva, mesmo após tanto tempo. O que Madonna fez com La Isla Bonita não foi apenas criar uma música para a sua época, mas uma música para todas as épocas. E é exatamente por esse tipo de poder de conexão que o clipe de La Isla Bonita atingiu 1 bilhão de visualizações no YouTube. Não é só sobre o ritmo cativante ou a letra marcante, mas sobre o impacto emocional que a música tem sobre as pessoas, fazendo-as voltar a assistir, ouvir e compartilhar. Esse é o tipo de fenômeno que só as verdadeiras lendas conseguem criar, algo que atravessa as gerações, que se mantém relevante e que conecta profundamente com o público. E é assim que Madonna, com La Isla Bonita, não apenas criou uma música, mas um legado. E se você quer aprender a criar algo igualmente inesquecível, algo que ressoe com seu público por décadas, fique ligado,
porque no nosso canal temos mais vídeos incríveis que revelam os segredos por trás de outros fenômenos da cultura pop, além de estratégias poderosas que você pode aplicar no seu próprio conteúdo. Se você já ficou impressionado com o impacto de La Isla Bonita e quer entender como replicar esse sucesso, você está no lugar certo. Aqui, não só falamos sobre os maiores sucessos da música e do entretenimento, mas também destrinchamos as técnicas por trás deles. A fórmula para criar algo que se eternize, que toque o coração das pessoas e que se mantenha relevante ao longo do tempo é algo que qualquer criador de conteúdo pode aprender e aplicar. E você vai descobrir tudo isso nos nossos vídeos, com insights valiosos que podem transformar o jeito como você se comunica com seu público. Não perca a chance de aprender com os maiores. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para ser o primeiro a descobrir tudo sobre o que está por trás dos maiores sucessos da música e do entretenimento. Toda semana temos conteúdos exclusivos que vão te ajudar a aplicar essas estratégias no seu próprio trabalho, seja no marketing, na música ou em qualquer outra área criativa. A jornada para o sucesso está apenas começando e você não vai querer ficar de fora. Então, não saia agora, porque o próximo passo para o seu sucesso está logo ali. Vamos juntos!